Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Caderno de Cinema. Olá a todos e todas que sintonizam agora a Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz. Eu sou Lucas Dantas, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE. E aí pessoal, eu sou Danilo Melo, estudante de jornalismo da UFPE e está começando agora o Caderno de Cinema. Toda semana você acompanha as novidades do cinema alternativo daqui de Recife e do Brasil. E no programa de hoje, o Caderno de Cinema vai falar sobre os cinemas universitários. Pois é, esse ano o Recife ganhou mais uma sala de cinema, que foi o Cinema UFPE, uma sala pública para exibições de filmes que fica dentro da Universidade Federal de Pernambuco. A gente já falou um pouco sobre a abertura desse cinema e você pode assistir esse programa no nosso canal do YouTube. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire que você vai encontrar bem facinho. Mas, então, com o Recife entrando na lista das cidades que tem um cinema universitário, a gente queria conversar um pouco sobre a importância desses cinemas para a comunidade. E também terá o nosso giro de notícias com detalhes sobre o 21º Festival de Curtas de Pernambuco, o Festcine, e a 22ª Mostra Retrospectiva Expectativa dos Cinemas da Fundação. Na agenda de hoje vamos trazer as melhores indicações de filmes alternativos para você. E galera, só para lembrar que você pode nos acompanhar na nossa live do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Então, se você quiser, é só chegar lá e mandar uma mensagem, pergunta e curiosidade que a gente vai comentar aqui no programa. Mas se você não for uma pessoa que curte Facebook, você pode nos achar nas nossas outras redes sociais. É só procurar por @Paulo Freire UFPE no Twitter e Rádio Paulo Freire no Instagram. Vai ter uma galera bem massa lá para responder vocês, além de conteúdo sobre os outros programas. Vai lá seguir a gente. Bem, e já para começar o programa, a gente pode citar um acontecimento deste ano. Em maio de 2019, teve aquela polêmica da briga entre os filmes Vingadores e o filme de Pernas pro Ar 3. Pois é, o que aconteceu foi que no lançamento do filme dos Vingadores, 92% das salas de cinemas comerciais foram ocupadas por ele. E mesmo de Pernas pro Ar sendo um filme bastante comercial e mainstream, esse acontecimento representa muito bem a forma como os filmes nacionais sofrem contra produtos internacionais mais de grandes estúdios. Pois é, então os filmes que são fora do circuito comercial, que não tem a mesma relevância, acabam ficando um pouco de fora desse circuito. Bem, aqui em Recife nós temos 4 salas de cinema que focam no circuito alternativo. São elas os cinemas da Fundação, do Derby e do Museu do Homem do Nordeste, o Cinema Rosa e Silva e o Cinema São Luís. Agora o cinema da UFPE vem para complementar essa lista como 5º cinema daqui. É por isso que salas como o cinema da UFPE são importantes para a exibição desses filmes. Nas salas universitárias de cinemas podemos compartilhar ideias, desejos e visões de mundo. Dentro delas encontramos imagens, sons, sensações, rostos, pulsações, invenções que nem sempre estão na ordem do dia. E é algo super importante democratizar essa experiência. É isso aí. Os cinemas universitários são salas gratuitas ou com cobrança de ingressos mais acessíveis apenas para manter as salas. E oferecem uma experiência mais informal em torno da ida ao cinema, criando um circuito de afeto singular. E usando o Cinema UFPE como exemplo, ele é a primeira sala de cinema oficial da Zona Oeste de Recife. E para nos contar melhor sobre o impacto desse cinema na nossa cidade, a gente trouxe um depoimento da professora do curso da UFPE, Manuela Costa. Vamos ouvir? Bem, na minha opinião, o cinema da UFPE, ele pode trazer muitos benefícios, não só para a comunidade interna, mas também para a comunidade externa. Sobretudo nesse sentido do acesso, mais do que a acessibilidade às pessoas com deficiência, mas sobretudo o acesso a novos públicos que normalmente não teriam acesso ou não frequentam salas de cinema, seja por uma questão de distância, de transporte, né, uma questão logística, seja uma questão financeira. Então, o projeto da UFPE, ele tem essa prerrogativa de criar, tanto do ponto de vista da programação, quanto do ponto de vista dos valores praticados, o máximo possível de democratização que a gente consiga atingir. Dos temas, dos públicos e de diferentes valores a serem praticados do ingresso.
além de ter também mostras e atividades gratuitas. Para a gente, o cinema da UFPE representa uma conquista que não é restrita ao curso de cinema, não é restrita ao curso de comunicação, aos cursos das artes, por assim dizer, mas é sobretudo uma conquista de médio e longo prazo para a UFPE, né, como agente que deve se comunicar e prestar serviço à comunidade, né, externa, bem como a interna, e é também uma conquista do ponto de vista da cadeia produtiva do cinema, porque a gente está criando uma sala de cinema, uma atividade de lazer, um equipamento cultural numa região oeste da cidade, que tem pouco, né, para não dizer nenhuma atividade ligada ao cinema desse porte. Então, fora os cineclubes, a gente não tem muitas atividades de mostras e atividades, e mesmo uma sala mesmo oficial, como essa do cinema da UFPE aqui na região. Então, ela é uma conquista que extrapola os muros da universidade, e isso é um grande sentido também do tripé que sustenta a universidade: ensino, pesquisa e extensão. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Acabamos de ouvir o depoimento da professora do curso de cinema da UFPE, Manuela Costa. Ela nos contou um pouco sobre o impacto do cinema da UFPE na cidade de Recife. Pois é, o caderno de cinema de hoje está falando sobre cinemas universitários. E continuando nossa conversa, a gente fala tipo assim, a experiência de ir ao cinema no mundo todo hoje está em transformação, certo? Sim, hoje podemos dizer que o hábito de ir às salas consiste em frequentar os shopping centers, onde estão os lançamentos hollywoodianos com ampla divulgação. E acaba que projetos menores sempre sofrem com a exibição. Alguns projetos só são vistos por estarem dentro das universidades, com toda a estrutura de que dispõe, mesmo que ela seja uma estrutura bastante variante. Pois é, tanto o marketing quanto a própria ocupação das salas acaba suprimindo que esses filmes passem dentro para mais pessoas. Exemplo que a gente citou agora dos Vingadores, tá ligado? 92% das salas comerciais estavam ocupadas por um filme hollywoodiano de um estúdio só. Exato. Bem, e como a Manuela comentou, essas salas auxiliam o acesso a comunidades mais carentes à cultura. Tais salas são ou de graça ou com preço simbólico, sabe, bem acessível. E para comentar melhor sobre esse auxílio, a gente traz a professora do curso de cinema da Universidade Federal de Pelotas, que está produzindo uma tese de doutorado sobre cinemas universitários, Cíntia Lange. Ela concordou de responder algumas perguntas sobre o assunto que estamos abordando hoje, que é cinemas universitários. E a primeira pergunta é exatamente sobre como cinemas dentro da universidade podem contribuir com o acesso à cultura. Vamos ouvir a resposta dela? Bom, no que se refere à distribuição dos bens culturais, principalmente, né, das obras cinematográficas num país como o Brasil, é possível apontar diversos problemas, né, da nossa distribuição do cinema brasileiro, principalmente, né, mas de todas as cinematografias não hegemônicas, é possível apontar dois problemas principais, assim. Primeiro é um parque exibidor acanhado, né, e elitizado, e a segunda é uma concentração das ofertas nas janelas tradicionais em produtos estrangeiros, né, os produtos hegemônicos, a maioria deles advindos dos estúdios de Hollywood. Então esse parque exibidor, ele é extremamente acanhado, e a gente tem uma média de apenas 7,5% das cidades brasileiras possuem alguma sala de exibição. Então todos os outros municípios do Brasil não possuem nenhum equipamento de difusão de cinema. E esse parque exibidor hoje, ele é concentrado em shopping centers, o que faz com que o ingresso também seja não acessível para a grande maioria da população brasileira. E o outro ponto que eu citei a gente sabe então, né, que a maioria da oferta está em conteúdo estrangeiro. A gente tem um dado divulgado pela Ancine em 2018, que é uma média de 80 e poucos, quase 90% do ingresso vendido em salas comerciais para os filmes estrangeiros. Então, esse quadro mostra que há uma necessidade de se pensar em distribuição e exibição de filmes brasileiros fora desse parque exibidor, né? A gente está aqui falando exclusivamente de salas de cinema, não ignorando que existem outras formas, outras janelas de exibição de cinema, principalmente com o advento da internet, com o VOD, mas aqui focando em salas de exibição, é possível dizer que sim, é preciso pensar
em outros canais para a gente fazer circular essa vasta produção que só cresce dos filmes brasileiros, né? Então, acho que a grande diferença do circuito universitário é que ele não tem fins lucrativos, né? Que faz com que elas possam, sim, atingir mais pessoas e fazer uma curadoria, flexibilizando essa lógica da programação, né? É possível passar filmes de épocas variadas, filmes de países variados e principalmente as obras brasileiras independentes e regionais que são menos conhecidas. Então, acho que a grande contribuição, né, que a universidade, que um circuito universitário de exibição pode dar, é expandir o acesso em número de salas, fazer chegar o cinema em cidades que não têm sala de cinema, né? Imagina o Brasil do tamanho que é, esse Brasil profundo que a gente chama, né? Que são as cidades pequenas do país, que não tem nenhum equipamento cultural e que tem ou uma universidade federal ou um instituto federal. Essas instituições poderiam abrigar salas gratuitas ou com a cobrança do ingresso mais acessível para poder fazer chegar na população esses filmes. E a outra grande característica, então, é não ter fins lucrativos e poder trabalhar com uma curadoria mais ousada. Uma curadoria que abre o espaço para os filmes que não têm normalmente espaço nas janelas tradicionais. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Acabamos de ouvir o depoimento da professora do curso de cinema da Universidade Federal de Pelotas, Cíntia Lange, que nos contou um pouco sobre como cinemas dentro de universidades podem contribuir com o acesso à cultura. O Caderno Cinema de hoje é sobre cinemas universitários e, para continuar esse assunto, essas salas são extremamente ameaçadas, seja por corte de verbas, problemas na infraestrutura ou todo tipo de ameaça externa. Bom, mas isso também faz com que esses cinemas sejam uma forma de resistência. O cinema nacional sofre ataques diariamente e a existência desses espaços são um tipo de projetos que ajudam a combater esses ataques. Pois é, e sobre esse assunto a gente traz outro depoimento da professora do curso de cinema da Universidade Federal de Pelotas, Cíntia Lange, que respondeu outra pergunta nossa. A gente pediu para que ela falasse se os cinemas universitários podem ser vistos como forma de resistência com tantas ameaças externas contra a indústria audiovisual brasileira. Vamos ouvir? Agora, uma grande questão que não pode ser deixada de lado é esse período que a gente vem atravessando, principalmente esse período político, né? Esses ventos políticos conservadores que estão aqui não só no Brasil, né? Mas em outros países, não só da América Latina, mas do mundo. E parece com desmonte das políticas públicas e que, obviamente, setores como educação, como cultura, estão no foco do desmonte. Então, a gente está num período complicado, né, para se pensar nos projetos culturais e principalmente em projetos em universidades públicas. Então, obviamente que os projetos que existem e que funcionam são projetos de resistência, né? As salas dentro de universidades, elas são resistência por vários a gente pode apontar várias características, né, para dizer que elas são sim salas de resistência. A primeira delas é funcionar dentro de instituições públicas. Então, a gente sabe que a instituição pública, a universidade pública é carente, tem uma série de problemáticas. Então, as salas universitárias, muitas vezes, elas são em auditórios adaptados ou com uma estrutura mais precária, ou a mão de obra é um pouco carente, ou existem salas que funcionam só com trabalho de estudantes, outras que têm apenas um técnico para executar todo o trabalho. Então, também tem essa questão da precariedade que marca esse circuito com uma certa informalidade. O que não necessariamente é algo negativo, né? Porque é essa informalidade também que vai dar a esse circuito um tom mais afetivo, uma outra experiência para o espectador, né? Então, elas são resistência também porque elas permitem um pensamento em torno do cinema como uma experiência sensível, e não o cinema enquanto lucro, o cinema enquanto resultado, enquanto uma objetividade, né? E elas são salas que causam uma certa simpatia na comunidade, porque não têm fins lucrativos, então elas conseguem muita coisa a partir de parcerias. Então tudo isso é a resistência. A resistência é fazer acontecer mesmo com as dificuldades, e mais que isso, né? São espaços de resistência porque ali estão dando a possibilidade das pessoas viverem a arte
na sua essência, assim, no encontro. O encontro com o filme e o encontro com outras pessoas que estão ali dividindo o espaço. Uma sessão coletiva. Todo o ato da ida ao cinema, sair de casa, frequentar espaços públicos, tudo isso vai criando, né, essa possibilidade desse ritual, e isso sim marca como uma experiência mesmo, né? Tu ir a um lugar onde tem pessoas que comungam da mesma visão de arte que tu, que podem estar discutindo questões do teu país ou questões políticas relevantes para a nossa contemporaneidade, isso são questões de pura resistência nos nossos tempos duros de hoje. Então, por isso que eu acho que o circuito universitário ele deve ser sim encarado como um circuito possível, um circuito que precisa sim receber mais aportes, mais financiamento e um olhar mais sério, tanto dos governantes como dos próprios gestores universitários. Então, eu acredito nisso. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Acabamos de ouvir o depoimento da professora do curso de cinema da Universidade Federal de Pelotas, Cíntia Lange, que nos contou um pouco sobre o papel dos cinemas universitários como forma de resistência. E agora, para finalizar o tema, que é cinemas universitários, vamos trazer uma indicação de um filme dirigido por um ex-aluno do curso de cinema da UFPE. O filme da vez é Divino Amor, dirigido pelo pernambucano Gabriel Mascaro. O filme conta a história de Joana, uma escrivã de cartório que usa sua posição no trabalho para salvar casais que chegam para se divorciar. Ela faz de tudo para levar os clientes a participarem de uma terapia religiosa de reconciliação no grupo Divino Amor. Tudo é em nome de um projeto maior para a manutenção da família sagrada dentro da fé e da fidelidade conjugal. Divino Amor se passa dentro de uma distopia, ou seja, um futuro próximo onde a sociedade do filme é diferente da nossa que vivemos atualmente. E alguns desses aspectos são um leve aprofundamento de determinadas tendências, conferindo atenção específica à religião, à tecnologia e ao individualismo. Nesse futuro, as expressões sociais são algo normalizado. A protagonista tem uma jornada em querer ter um filho e sempre ouvir aquela basta ter fé. Deus sabe o que te faz. Tem cenas do filme que ela mostra ela, tipo assim, sofrendo por querendo ter um filho e o pastor meio que pressionando ela. Não, você vai conseguir. É uma coisa bem pesada. Entra numa questão de patriarcado muito grande, né? Sim. Com relação à religiosidade. Com certeza. Agora a gente traz o nosso giro de notícias e calendário sobre o cinema mais alternativo daqui de Recife. E para começar nosso bloco, vamos falar do 21º Festival de Curtas de Pernambuco, o Festicine, que começa a partir de hoje, dia 9 de dezembro, e vai até o dia 14 de dezembro no Cinema São Luís. Este ano, o festival homenageia o cineasta Alexandre Figueiro e a atriz Conceição Camarote. O festival vai contar com curtas de várias cidades de Pernambuco, como Arco Verde, Caruaru, Carpina, Igaraçu e muitas outras do interior do nosso estado. Nos 6 dias que o evento ocorrerá, ele vai contar com mostras competitivas dos mais variados curtas, só lembrando que alguns têm classificação indicativa para maiores de 16 anos. Pois é, então se você quiser levar sua criança pequena pro festival, é melhor dar uma checada no que está passando no filme pra ela não ver coisa imprópria, né? Exato. Lembrando que toda a programação, tanto do Cinema da Fundação quanto do Cinema São Luís, vão estar linkados na nossa live, lá no Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Você pode ir lá e deixar um comentário, uma indicação de filme que a gente vai ler aqui. E continuando no nosso bloco de notícias, tem novidade aqui no Cinema da Fundação. A 22ª Mostra Retrospectiva Expectativa acontece esse mês. Pois é, essa mostra vai estar cheia de filmes inéditos, clássicos, mostras e destaques de 2019. O grande Federico Fellini será homenageado nessa 22ª Mostra Retrospectiva Expectativa. Pois é, no próximo dia 20 de janeiro do próximo mês, o magnífico diretor italiano estaria completando 100 anos de nascimento. E outro cineasta homenageado na mostra também é Henri-Georges Clouzot. Os maiores clássicos desse diretor francês serão exibidos no evento, como Julieta dos Espíritos e Os Boas-Vidas, que vai acontecer entre os dias 12 e 22 de dezembro. E alguns outros destaques dessa primeira semana da mostra são filmes como Bacurau, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, o recém-citado que a gente falou agorinha, o Divino Amor, e também a exibição do filme Sem Seu Sangue, com direito a um debate no final.
todos os filmes que a gente comentou aqui, né? Durante vários filmes que a gente comentou aqui. E também tem alguns filmes que também ainda não lançaram aqui no Brasil, como o Farol, que é estrelado por Robert Pattinson, que vai ser bem interessante. Exato. É uma chance pra você que perdeu o Farol no Janela assistir agora. É, o Janela de Cinema que eu vi. Lembrando que toda a programação, tanto do Cinema da Fundação quanto do São Luís, vão estar linkados na nossa live do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire e você pode ir lá deixar um comentário que a gente vai ler aqui pra você. Agora a gente vai falar sobre o nosso destaque da semana, onde a gente escolhe um filme e exibição no circuito alternativo que não costuma ter muita visibilidade e comenta sobre ele. O filme da vez é A Vida Invisível, filme brasileiro dirigido por Karim Ainhoz e que vai representar o Brasil na cerimônia do Oscar. Bora pra história do filme. Eurídice é uma jovem talentosa, mas bastante introvertida. Guida é sua irmã mais velha e o oposto do seu temperamento em relação ao convívio social. Ambas vivem um rígido regime patriarcal, o que faz com que trilhem caminhos distintos. Guida decide fugir de casa com o namorado, enquanto Eurídice se esforça para se tornar uma musicista, ao mesmo tempo em que precisa lidar com as responsabilidades da vida adulta e um casamento sem amor com um Antenor. O grande triunfo do filme é apontar o machismo como o grande e único responsável pelas tragédias ocorridas na vida das duas, e não por um infortúnio ou azar na vida. E é super importante admitir isso como um primeiro passo para a mudança. Além disso, é importante que um filme dirigido por um homem traga essa questão de forma bastante clara. E para complementar o que a gente quer dizer, trouxemos o depoimento do cineasta, roteirista e crítico de cinema Diego Quaglia. Vamos ouvir? É a história muitas vezes invisível de tantas e tantas mulheres que vemos. O Karim Ainhoz, que é o diretor do filme, disse na coletiva do filme que eu fui que A Vida Invisível é uma história de como as mulheres avançam e os homens continuam os mesmos. E o que ele faz para contar essa história de como dessas tantas verdades envolvendo o amor de duas irmãs e de como ele vai sendo construído durante anos e anos, é criar um melodrama tão lindo, tão belo, forte, visceral e bem construído, como fazia tempo que o cinema brasileiro não oferecia de uma forma tão emocional que chega a ser física. Na cabine que eu fui assistir o filme, a maior parte do público que assistiu o filme não conseguiu segurar as lágrimas, e isso numa cabine de imprensa é algo muito raro. E mesmo tendo esse teor emotivo, A Vida Invisível nunca cai no piegas, no exagero, no manipulativo, no cafona. Pelo contrário, o filme te comove muito ao ponto de arrancar várias lágrimas, porque ele consegue construir tudo aquilo com sinceridade, com olhar tão incrível diante do nosso mundo, sem concessões e com a ousadia típica do cinema do Karim, que ao mesmo tempo te oferece uma narrativa tão emocionante quanto sensual, naturalizando o sentimento do desejo sexual feminino, de explorar seu corpo, sem jamais ter nenhum tipo de moralismo ou juízo machista, e sem jamais glamourizar ou romantizar a violência sexual e o egoísmo masculino, superficial e narcisista, que é muito bem colocado em relação ao sexo, presente nos seus parceiros, que essas mulheres passam e vão passando sistematicamente. E a gente se importa com seus personagens, suas histórias, com o senso exato que ele tem de empatia, em termos de nos identificarmos com eles e com as suas narrativas, ou então elas nos atingem no lugar especial do coração, em que a dor do outro, num mundo que foi construído de uma maneira tão injusta, mexe com a gente e nos toca. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Você acabou de ouvir o depoimento do cineasta e crítico de cinema, Diego Quaglia, falando sobre as verdades que o filme A Vida Invisível aponta e as sensibilidades do diretor. Lembrando que toda a programação, tanto do Cinema da Fundação quanto do São Luís, vão estar linkadas na nossa live do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Você pode ir lá e deixar um comentário ou indicação de filme que a gente vai ler aqui. E essa manhã acabou de sair a lista dos indicados da premiação do Globo de Ouro. Aquela premiação que pode até ser usada como uma forma de antecipar a premiação do Oscar. Exatamente. Entre os indicados tem alguns filmes que a gente falou aqui, a gente cantou o galo e a gente acertou. E na categoria de melhor filme de drama temos O Irlandês, História de um Casamento, 1917, Coringa e Dois Papas. Na categoria de melhor diretor temos Bong Joon-ho com Parasita, Sam Mendes com 1917,
Todd Phillips com Coringa, Martin Scorsese com O Irlandês e Quentin Tarantino com Era Uma Vez em Hollywood. É a seleção da gente já esperava, né, que esses filmes fossem indicados para o Globo de Ouro. E eu queria saber da tua opinião, Lucas. Quem tu acha que vai levar? Rapaz, tipo, no filme? Levando que o Globo de Ouro é uma premiação não muito... Ela não é muito levada a sério, sabe? Porque, tipo assim, algumas premiações dela já foram muito criticadas. Acho que Coringa leva, por mais que eu tenha muitas ressalvas sobre o filme. A gente tava comentando agora no backstage que seria uma grande ironia o Martin Scorsese perder pro Coringa, né? Que Todd Phillips criou, ele produziu Coringa completamente inspirado em filmes do Martin Scorsese, como Taxi Driver e... Taxi Driver. E Rei da Comédia. Lembrei agora, desculpa. O Martin Scorsese também, que se envolveu nas polêmicas recentes de ter criticado o filme de super-herói. Então, tipo, tu tem um filme que imita o estilo dele e ser de um personagem de quadrinho seria muita ironia, né? Por mais que o filme ainda fuja bastante da temática de quadrinhos. Eu acho que eu vou contigo também. Eu acredito que talvez o Coringa receba esse... Vamos esperar o Oscar, que é uma premiação menos polêmica e... Aí talvez seja E com relação ao melhor diretor, qual a tua expectativa? Bom, talvez eu vou torcer por Bong Joon-ho, porque era legal ter um diretor sul-coreano dentro de uma premiação norte-americana, sabe? Sim, é bacana, tipo, seria legal dentro de um prêmio que premia tanta gente americana e sempre as mesmas pessoas, ter alguém que saiu toda a estética que está sendo produzida de audiovisual lá na Coreia e fazer algo contra a cultura, sabe? Fazer algo anticapitalista. E toda a crítica em cima do filme, sabe? Sim, o filme traz, a gente vai falar talvez mais pra frente quem sabe um próximo ano. De Parasita. Assim, uma terceira temporada nossa. Pessoal, chegou a hora de acender as luzes e aguardar o que sobrou da pipoca, porque o Caderno de Cinema está acabando. A gente agradece a vocês que nos ouviram aqui e agora seguimos com a programação da Rádio Paulo Freire. Você pode ouvir esse e outros programas no nosso canal do YouTube e também na nossa página no Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Esse programa foi produzido por estudantes de comunicação da UFPE. Produção de Lucas Dantas e Danilo Melo, com a locução de Lucas Dantas e Danilo Melo. Com os trabalhos técnicos de Larissa Correia. E nas redes sociais... nas redes sociais, a gente. Na coordenação operacional, Catarina Polônio. Na supervisão, Thiago Soares. As músicas do programa são Hear the Noise, de John Daly and the 41 Players, e Sunrise Drive, de South London Hive. Tchau e até logo. É isso aí, pessoal. Até a próxima.